A ideia da construção do livro, na verdade, ela nasce de uma série de ramos de pesquisa que eu sempre desenvolvi. Uma delas, que é uma das principais, ligada à crônica, ligada à crônica como gênero, a crônica como elemento narrativo polissêmico, ou seja, que concentra, que combina uma série de possibilidades narrativas. Aliado a essa ideia de estudar crônica, de algum modo, eu pensei assim, que contexto seria interessante perceber por meio da narrativa, digamos, do cronismo. E aí veio a ideia de pensar o golpe militar de 1964, na verdade os 21 anos de regime militar, como fundo, como palco mesmo, como cenário de um universo em que o cronista teria que, de certo modo, lidar com a palavra de maneira a promover a resistência a tudo o que não seria ali devidamente libertário, devidamente interessante para a vida em sociedade. E aí eu me lembrei de alguns escritos do Coni, logo em que o golpe eclode, na verdade no dia 2 de abril de 1964, em que ele, ao longo de mais de 30 dias, em 32 crônicas, não necessariamente uma depois da outra, dia a dia, mas ao longo de cerca de 2 ou 3 meses, ele bate de frente com o golpe militar de 1964. É interessante perceber nessas crônicas, o quanto ele não se cala de modo diferente do que a gente vê em grande parte da imprensa naquele momento. Por quê? Grande parte dos jornais, alguns dos grandes jornais, meio que defendem o golpe militar, imaginando ingenuamente que seria algo absurdamente temporário, né? Vamos impor a ordem num país, entre aspas, em desordem, para que logo em seguida nós pensemos modos democráticos de lidar com a vida política, econômica, social no país. Na verdade, o que a gente sabe é que nada disso ocorreu. O Coni, na verdade, aí é interessante perceber isso, ele jamais entra nessa esparrela. E ao longo dos 21 anos ele próprio vai mudar de ideias, ele próprio vai se aproximar até de grandes grupos que na verdade foram próximos ao golpe, mas nesse momento inicial, nesse momento de eclosão do golpe, ele é realmente uma figura da resistência. E o que foi a ideia do estudo, portanto? Eu resolvi pegar o livro O Ato e o Fato, que é o livro que concentra as 32 crônicas escritas nesse período contra o golpe militar. E são crônicas riquíssimas do ponto de vista narrativo. E que são crônicas riquíssimas tanto do ponto de vista dos elementos jornalísticos, porque ele lida ali com um conteúdo jornalístico bastante importante, bastante caro à história do Brasil, em função do golpe militar de 1964 também, mas com elementos literários muito interessantes para serem pensados. Então, o livro nasce dessa vontade minha de aliar, na Faculdade de Letras da UFMG, aliar a discussão da literatura, porque essa é a base, principalmente a literatura brasileira, mas tangenciando ela também com o jornalismo e com a história. A história foi o pano de fundo, que é um momento absurdamente rico e tenebroso, né, do país, mas ao mesmo tempo um momento de ampla riqueza estética. Na verdade, para fazer a análise do livro, para fazer a análise desse livro específico de poemas, eu busquei um resgate também na obra do Coni bastante extenso. Aí eu li todas as obras de crônica, que são, na verdade, 6 ou 7 livros, não vou lembrar aqui agora exatamente, mas eu fiz toda essa revisão e li muita coisa, tanto de jornal quanto algumas das obras também importantes que ele escreveu mais ou menos no período de 1964 até 1984. Nesses 21 anos, na verdade, 1985. Eu li grande parte da obra do Coni para pensar também o pano de fundo do próprio autor nesse período. No livro, eu analiso as crônicas, mas faço também a tentativa, né? A minha tentativa é a de discutir arte e política, a relação intrínseca entre arte e política. Além disso, que eu acho vital assim, pensar, a crônica, apesar de parecer um gênero bastante frugal, bastante simples, ele é excessivamente complexo, por lidar ao mesmo tempo com a matéria diária, da vida em sociedade, né, os fatos dia a dia, mas também
arvorar-se literatura e jornalismo ao mesmo tempo, né? Se a gente pega na mitologia a própria ideia do que seja Cronos, de quem era Cronos, Cronos devorava os próprios filhos para que ele não perdesse o próprio trono. É interessante pensar a crônica nesse sentido, por meio dessa analogia ou metáfora, se for o caso. A crônica, ao mesmo tempo que ela lida com a vida em sociedade imediata, com todas as suas temporalidades frugais, ela busca se perpetuar no tempo. Então é um embate à la Cronos mesmo. A crônica precisa deglutir essa informação, mas ao mesmo tempo buscar transcender essa informação para que ela não morra no tempo. E nesse sentido, as crônicas do Coni são um pouco disso. Elas são ao mesmo tempo um relato de uma história brasileira muito importante, mas que sobrevive ao tempo em função justamente da força estética de cada uma dessas narrativas.